pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas e hoje nós vamos para mais uma aula falando sobre geografia política. Bom, nós já falamos aqui um pouco sobre o contexto que nós precisamos considerar ao falar sobre geografia política e geopolítica, falamos sobre território, falamos sobre a relação entre Estado e poder e falamos sobre fronteiras. E agora é o nosso momento de falar sobre a organização política do mundo. Nosso objetivo aqui é entender a organização política do mundo a partir da teoria do sistema mundo moderno colonial. Bom, o nosso objetivo hoje é entender a partir dessa teoria quais são os papéis que os países desempenham nessa organização política e também econômica do espaço mundial. Então, o meu intuito aqui é trazer alguns subsídios dessa teoria que nos ajudem a pensar sobre qual é o papel que cada país desempenha. Bom, o sistema mundo moderno colonial, ele foi criado, foi conformado, ele surge lá no século XVI, que foi o período das grandes navegações e também do desenvolvimento da globalização. A partir daí, nós podemos falar em uma economia mundo, ou seja, uma economia que abrange, todo o planeta, e por isso nós temos a criação de uma história e de uma geografia mundiais. O sistema mundo possibilita, portanto, esse desenvolvimento das redes e logo uma reconfiguração de poder. E é essa reconfiguração de poder que faz com que alguns países estejam no topo da hierarquia de organização do poder mundial e outros países sejam considerados como periferias ou subjugados à condição de inferiores. Mas o que é que faz com que os países tenham papéis diferentes nesse sistema mundo? Segundo Emanuel Wallerstein, nós temos aí alguns pontos a serem observados. Mas antes de falar sobre isso, eu quero falar um pouco sobre as principais referências desse autor. Bom, Karl Marx é uma das referências de onde o Wallerstein utiliza, então, o subsídio da teoria marxista para entender o desenvolvimento histórico do capitalismo. Braudel também é uma referência de onde são utilizados e observados o papel das ciências sociais, além do desenvolvimento das transformações no tempo longo e no tempo curto. E também Kondratiev, que foi um economista russo e que falava um pouco sobre os ciclos de acumulação capitalista. Ou seja, a ideia do Kondratiev, resumidamente, era dizer que, de tempos em tempos, o capitalismo passa por um ciclo de acumulação que vem da sua expansão, a recessão daquele ciclo, e que nessas mudanças cíclicas nós temos algumas alterações ou alguns ajustes que fazem com que o processo de acumulação recomece. Então, essas mudanças cíclicas, essas flutuações na economia são fundamentais para entender transformações técnicas, padrões de acumulação e também as configurações de poder. Bom, essa teoria do sistema mundo moderno colonial, ela tem 4 principais eixos de discussão. Eu estou indicando aqui esses eixos de discussão, que são indicados também por autores que utilizam Emanuel Wallerstein, mas que não querem dizer que na teoria eles aparecem de formas separadas, muito pelo contrário. Essa análise é feita de maneira conjunta, mas nós conseguimos identificar alguns eixos para entender um pouco melhor essa teoria. Então, o primeiro eixo seria o eixo histórico-crítico, por onde o Wallerstein ele tenta explicar a história do capitalismo e da modernização a partir do século XVI, e entendendo que essa modernização se tornou global a partir do século XIX. Claramente aqui ele utiliza a proposta de Karl Marx para entender um pouco sobre como a história do capitalismo se desenvolveu e que ela está diretamente relacionada a uma lógica de acumulação que é marcado por uma luta, um conflito entre diferentes classes, em que o Estado acaba cedendo muitas vezes aos interesses dominantes. Temos ainda um segundo eixo, que é o eixo analítico-crítico, que vai trazer, então, uma análise dos principais acontecimentos ao longo do século XX histórico. Para o Wallerstein, diferente de outros autores, o século XX ele teria sido iniciado em 1870 e, possivelmente, ele se estenderia até 2050. Bom, já deu para perceber que o século XX histórico ele é bem diferente do século XX cronológico
E a base para o Wallerstein conseguir indicar essa diferença está na hegemonia estadunidense. Considerando, portanto, que os Estados Unidos ascenderam, se afirmaram e que possivelmente essa hegemonia entraria em um processo de decadência, o Immanuel Wallerstein ele inclui, então, como limite, né, temporal dessa ascensão, afirmação e decadência da hegemonia estadunidense, o século XX histórico nesse caso. O eixo duplo de estudo da história imediata, ou seja, das conjunturas, né, do tempo conjuntural, e também de criação de cenários prospectivos. Então, ao mesmo tempo que a teoria estuda o desenvolvimento histórico do capitalismo, né, inclui uma análise do século XX histórico, também há uma análise contemporânea da história imediata, do ponto de vista econômico, político e social. E a partir dessa análise da história imediata, há um esforço do Wallerstein de criar cenários prospectivos, ou seja, de indicar o que pode acontecer a partir dessa análise futuramente. Então, essa também é uma diferença em relação a outras teorias das ciências sociais. E, inclusive, eu acabei de falar de um desses cenários, né, que foi criado pelo autor, que é justamente a delimitação do século XX longo. Então, quando ele estabelece que o século XX provavelmente terminaria em 2050, porque a hegemonia estadunidense também terminaria nesse ano, provavelmente, ele está indicando, então, um cenário prospectivo, né, o que pode vir a acontecer. É interessante observar que lá na década de 70, o Wallerstein ele já escrevia, né, sobre essa mudança no cenário mundial, da queda da hegemonia estadunidense e da ascensão chinesa. Então, ele possui aí uma importante contribuição para entender um pouco melhor sobre esse cenário que nós estamos vivendo agora. Por último, nós teríamos o eixo epistemológico crítico, no qual ele utiliza, né, o termo transdisciplinar e menciona que no sistema mundo, para conseguir ter uma análise mais apurada e entender de fato as dinâmicas, nós deveríamos deixar de lado as amarras da ciência, né, as diferentes disciplinas compartimentadas e utilizar, portanto, um termo chamado ciências sociais históricas, que abarcariam todas as ciências humanas e ciências sociais capazes de ajudar a explicar esse sistema mundo. Bom, a conformação do sistema mundo, como eu já falei para vocês, ela começa lá no século XVI, no período das grandes navegações e de descoberta do novo mundo. Por isso, é importante mencionar que sem a construção da América, da ideia de América, a economia mundo e o sistema mundo não existiriam. Quando eu falo sobre construção da América, é porque na própria teoria, os autores que a utilizam também mencionam que a América ela é resultado de uma construção. A América, né, ela sempre existiu com seus povos originários, todavia, a América como espaço para acumulação de riqueza, né, a partir de sua exploração, ela existe a partir da imposição da ideia de um novo mundo e também do descobrimento pelos europeus. Né? Então, também foi a América que permitiu com que novas formas de controle do trabalho e também de acumulação fossem aprimoradas. A partir, portanto, do descobrimento da América, nós temos a criação de uma narrativa geopolítica mundial, que é o que o John Agnew, aquele famoso geopolítico estadunidense, vai chamar de imaginação geopolítica moderna, onde ele analisa, né, que a partir do descobrimento da América, nós tivemos aí a imposição, né, de alguns padrões de desenvolvimento, tendo a Europa como centro. Então, a partir do momento em que a Europa descobre, entre aspas, um outro continente e consegue caracterizar esse continente como inferior, né, ela vira o padrão de desenvolvimento. E até hoje, esse padrão ele é utilizado. Então, nós vemos isso nas narrativas midiáticas, no próprio discurso dos estados, e também, né, que influenciaram o surgimento de algumas nomenclaturas,
como no caso de países desenvolvidos e subdesenvolvidos, ou no contexto da Guerra Fria de países de primeiro, segundo e terceiro mundo, ou de países desenvolvidos e em desenvolvimento, sempre dando a ideia de que o padrão do desenvolvido é o padrão europeu, e desconsiderando toda uma história, né, um desenvolvimento histórico, político, econômico, e que aconteceu ao longo do tempo. E claro, né, que a América, sobretudo a América Latina, esteve definida nesse contexto como explorada, colonizada, né, e que vive até hoje as marcas dessa colonização. Então, esse sistema mundo, ele vai ser hierarquizado, e essa hierarquização do poder, ela acontece até hoje, e ela se mostra a partir, então, de países divididos em centro, semiperiferia e periferia. Essa classificação nada mais é do que o papel que o país vai desenvolver nesse sistema mundo. Então, aqui eu tenho um esquema, né, para que todos possam entender. Então, países do centro, eles concentram, né, a geração de novas tecnologias, são sedes dos grandes monopólios transnacionais, pagam os melhores salários, concentram riqueza, a população tem acesso a uma melhor qualidade de vida, educação, saúde, melhores salários, etc. Antes de falar da semiperiferia, nós vamos para o terceiro, que seria o segundo nível, nós vamos para o terceiro nível. O terceiro nível é o da periferia, que diferente do centro, né, o oposto, ao contrário do centro, possui uma qualidade de vida inferior, desigualdades sociais internas cada vez mais latentes, um intercâmbio desigual no comércio internacional, uma lenta incorporação da tecnologia, são países dependentes, né, do ponto de vista do comércio internacional, têm baixos salários, acumulam grandes dívidas externas e o poder de barganha desses países em acordos internacionais é menor em relação aos países do centro. Eu deixei por último, né, para falar sobre a semiperiferia, porque a semiperiferia ela alterna, né? Ora ela se comporta como centro e ora ela se comporta como periferia, dependendo da escala de análise. A semiperiferia ela é, portanto, ambivalente e intermediária entre duas formas de hierarquização. Vou pegar o caso do Brasil como exemplo. O Brasil é uma semiperiferia. Então, se nós considerarmos no contexto sul-americano, por exemplo, o Brasil é uma grande liderança, tanto do ponto de vista da produção, como do ponto de vista político. Então, quando o Brasil vai até uma reunião internacional aqui na América do Sul, seja no Mercosul, seja no Prosul, em outros acordos que já existiram, o que o Brasil fala tem um peso maior nas negociações internacionais entre esses países. Então, se eu pegar aí a relação entre Brasil e Paraguai, Brasil e Bolívia, Brasil e Equador, nós teremos uma balança onde o poder vai pender para o lado do Brasil, né? Ou seja, nesse contexto, o Brasil ele será visto, né, como um centro, como uma potência emergente. Já no caso global, né, considerando a escala global, a relação que o Brasil tem com a China, com os Estados Unidos, com a Inglaterra e com outros países é uma relação que mostra a dependência que o país tem do ponto de vista das tecnologias, do ponto de vista das inovações, né, numa negociação entre Brasil e China, entre Brasil e Estados Unidos, entre Brasil e Inglaterra. Com certeza, a balança de poder vai pender para um desses países. Então, a semiperiferia ela é volátil, ela tem um papel complexo e é ela, né, segundo o Wallerstein, que garante esse equilíbrio do sistema. A semiperiferia é o papel mais incerto, né, de todos os outros e, por isso, né, conforme existem as flutuações cíclicas que falei para vocês no início, e o avanço das inovações, as semiperiferias elas sempre buscam estratégias, né, de conseguir manter o seu papel. Então, em momentos de crise, como é o momento que nós estamos vivendo, uma crise global agora, nós temos aí os países semiperiféricos tentando sair dessa crise, adotando pacotes de reforma, expandindo suas redes, tentando atrair investimentos externos para conseguir se manter nesse
nessa posição de semiperiferia. Inclusive, para quem tiver curiosidade de saber como o Brasil se tornou uma semiperiferia, é só ler aquele livro da Berta Becker e do Claudio Wegler, Brasil, uma nova potência regional, que lá eles vão dizer, né, que a modernização conservadora do período da ditadura militar foi a grande responsável por fazer com que o Brasil ascendesse, né, nessa escala da hierarquia mundial, e é um papel que mantém até hoje. Aqui eu tenho uma imagem que traz mais ou menos, né, essa diferença da localização entre os países do centro, da semiperiferia e da periferia. Nessa imagem, nós não temos a linha que divide o norte e o sul global, que é um mapa que a maioria de nós já teve contato. E se essa linha fosse incluída nessa imagem, facilmente nós iríamos conseguir identificar, né, os países do centro, eles estão no norte global, e os países da periferia, eles estão no sul global. Né? Nós temos a predominância de países semiperiféricos também no norte global. Podemos citar alguns casos, né, específicos, como eu falei para vocês, o Brasil, o México e a Argentina na América Latina. Temos ainda como semiperiferias a Nigéria e a África do Sul, no continente africano. Temos ainda a Índia, a Coreia do Sul, como países semiperiféricos no continente asiático. E além disso, né, aqui nesse mapa é importante ressaltar que, dependendo da interpretação, dependendo dos autores, e do contexto também, essa posição entre os países pode ser alterada. Por exemplo, tem alguns autores que não consideram o Uruguai como uma semiperiferia, mas como uma periferia, considerando, né, o desenvolvimento chinês nos últimos anos. Alguns autores já indicam que a China seria um país de centro. Então, é importante observar essas mudanças, mas, no geral, é possível ver, né, o quanto as características ou os papéis que os países desempenham no mundo está muito relacionado ao seu poderio econômico, tecnológico, político, e que também, né, tem muito a ver com o desenvolvimento histórico ao longo do tempo. Então, os países que foram colônias, os países que foram colonizados e foram explorados, a maior parte deles ainda continua nessa condição de periferia. Os papéis que os países desempenham hoje, eles são sustentados devido à imposição dos padrões de colonialidade e modernidade. Nos últimos anos, essas duas expressões têm sido utilizadas cada vez mais nas ciências sociais, mas é importante entender, né, o que de fato elas significam. Então, a colonialidade, ela é a matriz colonial do poder que utiliza a justificativa do moderno, né, do progresso, da busca por esse moderno e por esse progresso como um fim. E a partir daí, então, que nós temos a imposição daquele padrão de desenvolvimento que eu falei anteriormente, baseado no modelo europeu. Lembrando que essa hierarquização ela foi criada, então, em um período específico, lá do século XVI, perdurando até hoje, e quem criou essa hierarquização não ocupa posição inferior nela. Essa hierarquização, ela persiste, curiosamente, mesmo após o final do colonialismo. Então, ainda que nós não tenhamos países colonizados como os tínhamos antigamente, o padrão de colonialidade, ou seja, a imposição do padrão de desenvolvimento e de hierarquização, ela continua. E isso faz parte, inclusive, das narrativas midiáticas, do discurso de alguns estados e a dependência que alguns países mantêm em relação a outros. Isso já está no imaginário, né? Aparece nas narrativas. E é por isso que eu gravei aquele podcast falando para vocês sobre a geopolítica crítica e análise do discurso. É por isso que nessa corrente crítica, né, da geopolítica é tão importante considerar e analisar essas narrativas. Eu já citei aqui para vocês um dos principais autores dessa corrente, que é o John Agnew. E aí, para saber mais, é só ouvir o podcast. Então, nós temos aí a colonialidade do poder, que é essa divisão de poder no mundo. Então, países do centro, países da periferia, países da semiperiferia. E o Aníbal Quijano vai falar muito bem sobre isso.
E além, né, para entender todo esse processo, inclusive ele tem vários textos, como o Emanuel Wallerstein, ele indica, né, ainda a necessidade de utilizar o conceito de classificação social ao invés de classe social. O conceito de classe social, lá na teoria marxista, é aquele conceito de oposição, né, ou de conflito entre os trabalhadores explorados e os donos dos meios de produção. Bom, o Aníbal Quijano considera que nessa realidade latina, ou africana, ou asiática que foi colonizada, não há como utilizar esse conceito, que é um conceito também europeu de classe social, porque apesar do fator trabalho e renda ser importante para entender os conflitos da sociedade, nós temos ainda outras dinâmicas, como, por exemplo, a classificação étnica. A colonialidade do saber é um padrão imposto a partir do modelo eurocêntrico, considerando, então, a acumulação e desenvolvimento do conhecimento. Bom, o Walter Mignolo, assim como o Aníbal Quijano, eles criticam e eles pensam sobre isso, né? Apontando que nas artes, na literatura e na própria ciência, a referência ela é majoritariamente europeia em países africanos, países latinos e países asiáticos, né? E que esse é um padrão que deveria ser quebrado no uso, então, dessas referências como referências majoritárias. Então, desse ponto de vista, por exemplo, ao propor a quebra desses padrões de colonialidade, o intuito seria, pensando no modo de produção, nem continuar com o capitalismo, porque ele é uma invenção europeia, e nem com o comunismo ou socialismo, porque ele também é uma invenção europeia, né? Mas pensar em uma alternativa que não se configura na literatura como terceira via, não é esse o caso, mas como uma alternativa que possa desvelar, né, essa ideia do colonizado e da imposição do padrão de colonialidade. E por último, nós temos aí a colonialidade do ser, que é esse padrão de etnização. É a imposição desse padrão, né, de colonialidade, de modernidade, que dá sustentação para esse modelo de centro, semi-periferia e periferia e cria, né, essa imaginação geopolítica moderna, inalcançável em busca do desenvolvimento, sobre o qual os países politicamente e economicamente acabam lançando estratégias para tentar alcançar. Indiquei algumas referências para quem quiser saber um pouco melhor sobre esses assuntos. Então tem aí um texto do John Agnew, Geopolítica, uma reinvenção da política mundial, onde ele vai tratar sobre a imaginação geopolítica moderna, sobre o que é ser atrasado, o que é ser moderno e por que esse padrão ainda continua na atualidade. O livro da Berta Becker e do Cláudio Egler, Brasil, uma nova potência regional na economia mundo, que vai falar sobre como o Brasil se tornou uma semi-periferia e quais foram as implicações para o espaço geográfico brasileiro. Temos aí os textos do Maldonado Torres e do Walter Mignolo, que vão falar sobre os padrões de colonialidade do saber e do ser. Um livro também muito conhecido na geografia brasileira, que é A Globalização da Natureza e a Natureza da Globalização, onde o Carlos Walter Porto Gonçalves utiliza a teoria do sistema mundo moderno colonial para entender a mercantilização da natureza e como é que com o processo de globalização nós tivemos aí uma transformação na forma de pensar sobre essa natureza até que ela fosse considerada mercadoria. Bom, além dos textos do Aníbal Quijano e Emanuel Wallerstein, né, onde eles falam sobre a americanidade como um conceito, a colonialidade do poder, e também sobre a formação do sistema mundo moderno colonial. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado da aula, obrigada por me acompanhar até aqui, nos vemos em uma outra oportunidade, bom estudo para você e tchau, tchau!